E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Fred, um dos nomes mais emblemáticos da história recente do Fluminense, quebrou o silêncio e revelou os verdadeiros motivos que o levaram a deixar o clube. Em um depoimento sincero e carregado de emoção, o ex-atacante traçou um paralelo entre a crise atual e as razões que o forçaram a tomar a difícil decisão de se despedir dos gramados com a camisa tricolor. Suas palavras repercutiram intensamente entre torcedores e bastidores do futebol brasileiro. Desde sua aposentadoria, Fred sempre se mostrou discreto sobre os desafios internos enfrentados no Fluminense, mas a atual situação da equipe o motivou a expor detalhes que até então eram desconhecidos. O ex-jogador não hesitou em afirmar que os problemas que hoje assolam o clube são reflexos de dilemas estruturais que o fizeram antecipar sua despedida. Não foi só uma questão de idade ou de estar sentindo o peso da carreira. Havia questões internas que me desgastavam e que, infelizmente, continuam presentes no clube, afirmou Fred. Suas palavras trouxeram à tona um debate importante sobre gestão, comprometimento e as dificuldades enfrentadas nos bastidores de um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Segundo Fred, um dos fatores que mais pesaram em sua decisão foi a falta de um planejamento sólido para manter o Fluminense competitivo. O atacante destacou que, em diversos momentos, sentiu que a equipe não recebia o suporte necessário para brigar por títulos de forma consistente, algo que se refletia dentro de campo. Ele também mencionou a instabilidade política e administrativa como um problema recorrente. O Fluminense sempre teve um DNA vencedor, mas muitas vezes esbarramos em dificuldades internas que impediam que esse espírito fosse traduzido em resultados. Isso me cansou. Foi difícil ver a equipe lutar contra problemas que poderiam ser evitados com uma melhor organização, disse. Além das dificuldades estruturais, Fred comentou sobre a pressão constante que sentia como um dos principais líderes do elenco. Para ele, a responsabilidade de ser a referência da equipe se tornou um fardo maior do que deveria. Era como se eu tivesse que resolver tudo, dentro e fora de campo. Isso, com o tempo, começou a pesar e me fez repensar até que ponto eu conseguiria continuar ajudando. A comparação entre a crise atual e os problemas que enfrentou durante sua passagem pelo clube foi inevitável. O ex-atacante apontou que, apesar das mudanças na gestão e no elenco, algumas falhas persistem e prejudicam o desempenho do time. A gente vê hoje o Fluminense passando por dificuldades que são parecidas com as que eu vivi lá dentro. É frustrante ver que algumas coisas não mudaram. Fred fez questão de ressaltar seu carinho pelo clube e pela torcida, afirmando que sua intenção ao expor esses problemas não é criticar, mas chamar atenção para a necessidade de mudanças estruturais. Para ele, o Fluminense tem potencial para ser ainda mais forte, mas precisa superar os obstáculos internos que limitam seu crescimento. A repercussão de suas declarações foi imediata. Torcedores e analistas esportivos passaram a debater os desafios que o Fluminense enfrenta e como a saída de Fred pode ter sido um indicativo de problemas que estavam sendo ignorados. Muitos enxergam suas palavras como um alerta sobre a necessidade de uma reformulação dentro do clube. O desabafo do ex-atacante também levantou questões sobre o impacto da gestão nos clubes brasileiros e como a falta de um planejamento adequado pode comprometer até mesmo ídolos históricos. Fred não foi o primeiro a sair desgastado por fatores extracampo, e sua fala reforça um problema estrutural que atinge diversas equipes no país. Mesmo aposentado, Fred ainda se mantém próximo ao Fluminense e torce para que a equipe consiga reencontrar o caminho das vitórias. Não quero ver o Flu sofrendo, quero ver o clube forte, brigando por títulos e sendo respeitado como merece. Espero que minhas palavras sirvam para despertar uma reflexão importante. Sua franqueza gerou reações mistas dentro do clube. Enquanto alguns dirigentes preferiram não comentar, outros reconheceram que as palavras do ex-jogador refletem desafios reais que precisam ser enfrentados. Nos bastidores,
Há quem veja a entrevista como um ponto de pressão para que mudanças sejam feitas. O impacto da saída de Fred ainda é sentido pelo Fluminense, não apenas pela perda de um ídolo dentro de campo, mas pela ausência de um líder que, mesmo sob dificuldades, sempre buscou motivar a equipe. Sua voz, agora fora das quatro linhas, continua sendo ouvida e tem o poder de influenciar o futuro do clube. Se suas declarações resultarão em mudanças concretas, apenas o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. Fred deixou claro que sua saída não foi apenas uma questão física ou técnica, mas sim um reflexo de problemas que, se não forem resolvidos, podem continuar afetando o Fluminense nos próximos anos. A torcida, por sua vez, se divide entre a preocupação com o presente e a esperança de que as palavras do ex-atacante sirvam como um alerta para que o clube volte a trilhar o caminho das glórias. Afinal, se há alguém que entende a grandeza do Fluminense, esse alguém é Fred Olá, torcedor tricolor. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. Fred sempre foi mais do que um simples atacante para o Fluminense. Ídolo incontestável, carregava consigo a responsabilidade de liderar o time dentro e fora de campo. Quando anunciou sua saída, muitos acreditaram que a decisão estava baseada exclusivamente na questão física e na natural passagem do tempo. No entanto, suas recentes declarações revelam que os bastidores do clube também tiveram um papel crucial nesse desfecho. O ex-jogador destacou que, durante sua última passagem pelo clube, sentiu que havia uma desconexão entre a diretoria e o elenco. Para ele, a falta de uma comunicação eficiente e de um planejamento estratégico deixava os jogadores inseguros quanto ao futuro do time. Muitas vezes, sentíamos que estávamos remando sozinhos. Faltava um direcionamento claro e isso nos afetava emocionalmente, afirmou. Outro fator determinante para sua saída foi o desgaste mental. Fred sempre foi conhecido por seu espírito competitivo e por sua entrega dentro de campo, mas nos últimos anos percebeu que a carga emocional que carregava estava se tornando insustentável. A pressão por resultados e a necessidade de ser um exemplo para os mais jovens exigiam dele muito mais do que apenas o esforço físico. Ele também mencionou que, apesar do carinho que sempre recebeu da torcida, sentia que algumas cobranças eram excessivas e desproporcionais à realidade do time. Sabemos que o torcedor quer vitórias, quer títulos, mas às vezes a gente olhava para dentro do clube e via que não tinha estrutura para isso. Era frustrante ver que a paixão da torcida não era correspondida com um trabalho bem feito nos bastidores, desabafou. Fred reconheceu que sua saída não resolveu os problemas do Fluminense, e a atual crise do clube é um reflexo de questões que já estavam presentes em sua época. Ele acredita que, enquanto a diretoria não adotar uma postura mais profissional e comprometida, o time continuará enfrentando dificuldades para se manter competitivo em alto nível. Além dos desafios administrativos, Fred também alertou para a necessidade de uma renovação de mentalidade dentro do clube. Para ele, o Fluminense precisa adotar uma cultura vencedora que vá além da motivação momentânea. Não adianta ganhar um título e depois relaxar. Futebol é constância, é planejamento, é pensar a longo prazo. Sem isso, vamos continuar oscilando, disse. O ex-atacante revelou que chegou a conversar com alguns dirigentes antes de sua despedida, tentando sugerir mudanças que pudessem beneficiar o clube a longo prazo. No entanto, sentiu que suas palavras não foram levadas tão a sério quanto deveriam. Fiz o que pude enquanto estive lá, mas algumas coisas estavam além do meu alcance. O que mais dói é ver que os problemas continuam os mesmos, lamentou. Mesmo fora dos gramados, Fred ainda acompanha de perto o Fluminense e se preocupa com o futuro do time. Ele acredita que, com a gestão certa e um trabalho bem estruturado, o clube tem potencial para voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. No entanto, para isso, é preciso que todos dentro do clube assumam a responsabilidade de transformar essa realidade. A torcida, por sua vez, recebeu as declarações de Fred com um misto de surpresa e indignação.
Muitos entendem que a saída do ídolo foi um sintoma de algo maior e que, se nada for feito, outros jogadores podem acabar tomando a mesma decisão. Para os tricolores, o alerta de Fred não pode ser ignorado. Agora, a grande questão que fica é: o Fluminense ouvirá as palavras de um de seus maiores ídolos e tomará medidas para mudar sua realidade? Ou continuará repetindo os mesmos erros que afastaram Fred e tantos outros jogadores que poderiam ter construído uma história ainda mais gloriosa no clube? O tempo dirá. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.